A paz, irmãos. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a primeira experiência que eu tive, com o mundo espiritual. Quando eu tinha por volta de 10 anos, naquela época eu não era convertida, embora eu cresci num lar cristão, mas eu não tinha entendimento, não tinha, assim, uma vida, mesmo sendo criança, ainda de entendimento com o Senhor. Então, eu me lembro que era mais ou menos por volta de 10 anos, Eu tinha uma amiga que morava ali na minha rua, da minha escola, e eu fui dormir na casa dela pela primeira vez. E eu não era costume de dormir na casa de pessoas que não eram da minha família, Mas eu lembro que, por ser ali perto da minha casa, eu acabei dormindo ali na casa dela. E ela era uma pessoa que já tinha depressão, ela tem uma família, tinha uma família de muita opressão, muita briga, de muito carregada. E na época eu não entendia muito bem, mas eu lembro que ela com 10 anos tomava já antidepressivo, vivia numa situação bem delicada na casa dela. E ela tinha 3 irmãos, E um desses irmãos, que era o irmão mais velho, ele era da Wicca, ele estava estudando ali bruxaria, ele tinha livros de bruxaria, ele só andava de preto. E naquela época eu sentia algo ali de ruim, de pesado no ambiente, mas eu não entendia profundamente sobre, Eu sentia, assim, um incômodo, eu sempre tive essa área de discernimento espiritual, assim, muito apurado. Embora eu não entendia algumas coisas, eu sentia algo ali que me incomodava. Mas, fui lá dormir na casa dela e eu lembro que algo já estava ali me incomodando antes mesmo de dormir. Mas eu lembro que na casa dela era uma casa muito simples, muito humilde. Então eram 2 cômodos, assim, de quartos, E tinha um quarto que era aberto de frente pro quarto dos pais dela, E eles dormiam muito juntos. Eram 5 pessoas, eram 6 pessoas na casa. E eu me lembro que eu dormi no quarto dos pais dela, junto com ela no chão, no colchão no chão. E tava aberto a porta de frente pro outro quarto, que tinha uma cama, assim, como se fosse uma bicama. E tava já escuro, todo mundo havia dormido. E eu me lembro como se fosse hoje que eu não conseguia dormir. E isso eu comecei a ficar preocupada um pouco, porque eu percebia que todo mundo estava dormindo, menos eu. Até que um momento eu comecei a ouvir barulhos de passos, barulhos de rugidos. Eu lembro que eu ouvi voz, eu não lembro o que eu ouvi exatamente, mas eu lembro que eu ouvi sussurros, barulhos. Eu sabia que tinha uma coisa ali andando por ali, fazendo barulho, sabe? E eu lembro que eu comecei a ficar muito angustiada, muito desesperada, Eu não queria olhar, E aquilo ali começou a me dar um pânico, um desespero. E naquela época eu não sabia orar, direito, eu só sabia rezar o Pai Nosso. E a minha mãe sempre intercedia muito por mim, então eu acredito que isso também, me ajudou muito. Mas eu lembro que eu só comecei a pedir pelo Senhor. Senhor, toma conta, eu rezei o Pai Nosso ali. E eu me lembro que eu comecei a ouvir, eu lembro até hoje, uma melodia, e eu lembro como é que é até hoje essa melodia. Era uma melodia que na hora que eu ouvi essa melodia, eu tive uma visão do céu com essa melodia e anjos tocando ela. Então era como se... Eu tinha certeza que não era uma melodia que veio na minha cabeça, porque ela estava no meu ouvido, eu ouvia como se fosse no ambiente. E era uma melodia que parecia um barulho de harpa com flauta, tinha bastante flauta, era como se fosse uma música festiva e ao mesmo tempo uma música que acalmava. Era um instrumental mesmo, assim, sabe? E eu lembro que quando eu escutei aquilo, eu sabia que eram os anjos do Senhor me acalmando. Na mesma hora, eu, assim, apaguei e dormi. Eu me lembro que depois disso eu não tive mais nenhuma opressão, nenhum ataque espiritual ali. E durante o dia, quando eu acordei no dia seguinte, eu lembrei disso, fui pra minha casa e eu lembro que quando eu cheguei em casa eu agradeci muito ao Senhor. Eu sabia que aquilo era uma experiência espiritual, Eu senti, quando eu saí de lá, a diferença do ambiente espiritual. Quando eu saí de lá, eu senti uma leveza no meu espírito, uma paz tão grande que eu dava pra perceber a diferença, assim, sabe? Do peso, da opressão do ambiente. E foi isso, Eu me lembro até hoje dessa melodia. E, assim, foi algo bem, assim, que eu
realmente presenciei, né, o inimigo ali andando, fazendo barulho, falando coisas, e eu me lembro até hoje dessa situação. E foi isso, a minha primeira experiência, né, com o mundo espiritual, em relação ao inimigo, né, no caso.